Já acabou sua live? A minha acabou, mas está começando outra, tá? Você fez leitura? Não, foi só slide. Só slide? Você não fez leitura, não? Você não vai comer isso tudo aí, não? Você não vai cortar a parte que tem recheio e deixar só a outra ponta seca, né, Théo? Tem recheio. A minha mãe, meu pai falava que quem tem filho não morre engasgado. Por quê? Com tudo. Porque eu fico com tudo, ué. Eu sei. Pega o recheio e deixa a ponta pra nós. Eu sei. Por isso, vocês vão me achar má agora. Agora eu vou cair no termo da maldade. Minha mãe me acha muito má. Tem muita coisa que eu compro e eu escondo. De comer. Você tá doido? Se eu deixar na vista, eu fico sem. Não é, Théo? Uhum. É um pão de chocolate recheado bem gostoso. É um pão de chocolate recheado bem gostoso. E que você vai comer quase 11 horas da manhã. Não vai atrapalhar o almoço não, né, Zé? Uhum. Voltou todo mundo? Não voltou todo mundo não, mas a gente vai continuar a nossa prosa aqui. Então, como eu estava falando, é tão interessante como a mesma lei, ela pode ser utilizada para defender e para acusar. Depende muito da capacidade, da habilidade das pessoas que trabalham com essas questões. E não vamos falar só das pessoas da área jurídica, não, porque elas estudam para isso. Vamos falar nós aqui do senso comum, no sentido de lei, de justiça. É tão interessante quando a gente está assistindo um filme, uma série. Você já foi pego torcendo pelo vilão? Eu já. Às vezes a gente fala traição, trair o cônjuge, trair não sei o quê. Nas novelas, as amantes são lindas e são gente boa, e as esposas são aquelas bruxas nojentas, que as mulheres enjoadas. E aí a gente torce pro cara ficar com a amante. Ué, cadê o conceito família? Cadê o conceito errado, adultério? E aí? Pois é, gente. É por isso mesmo que a gente, às vezes, se considera, a gente tem que refletir sobre isso. Às vezes a gente se considera boa pessoa, às vezes a gente se considera cheio de valor, cheio de princípio. E quantas vezes nós somos pegos, se não cometendo um ato de maldade ou imoral, mas assim, torcendo ou pensando nisso. Somos seres humanos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Todo mundo fez uma carinha assim de que, eita, eu já torci pro vilão. Adorei. Deixa eu voltar aqui no slide para a gente continuar conversando. Eu tô doida para mostrar o experimento para vocês logo. Vocês já ouviram falar nesse experimento? Já leram alguma coisa sobre ele? Já viram algum filme? Filme não, mas eu já li sobre. Ok. Mas eu li sobre o efeito Lúcifer, mas eu não sabia nem quem era esse autor. Ah, é o Zimbardo. Ele foi, durante os experimentos que ele fez durante a carreira dele, foi bem, assim, imoral, vamos dizer, né? Não respeitou muito a ética, não. Bem antiético, exatamente. Foi numa época que não existia, porque hoje em dia qualquer pesquisa que se faça, qualquer experimento que se faça, se for com um ser humano, experimento não pode fazer mais. Até com o animal já é proibido. Mas a gente sabe que qualquer tipo de pesquisa precisa do termo de consentimento da pessoa que vai participar da pesquisa e o projeto de pesquisa precisa ser submetido a um comitê de ética para depois a pesquisa começar. Então é muito burocrático. Qualquer pesquisa para ser considerada científica, ela tem que passar por um comitê de ética. Na União Evangélica tem um comitê de ética. Toda pesquisa que é realizada, antes de começar as intervenções e a coleta de dados, as entrevistas, aplicar teste, o pessoal da psicologia não pode sair aplicando teste em qualquer pessoa, não. Precisa ser autorizado, tá? Pelo comitê de ética. Pois bem, o objetivo do Zimbardo, então, principal nessa experiência, era estudar o ser humano num contexto de quê? Ausência de liberdade. Porque às vezes a gente não sabe o que é ser
privado da nossa liberdade, a não ser que a gente seja colocado exatamente numa situação dessa. Nós não sabemos, gente, o que é ser privado da nossa liberdade. Só para exemplificar o tanto que foi difícil para algumas pessoas fazer o isolamento social, né? Tem que ficar quieto dentro de casa. É dentro da sua casa, você pode comer na hora que você quer, dormir na hora que você quer, tomar banho na hora que você quer. E mesmo assim as pessoas acham difícil. Tem que sair de casa, tem que ir para algum lugar. Quando a pessoa está numa prisão, ela não tem essa liberdade de escolha. Ela tem que seguir as regras. Tem um livro do Goffman, que chama O Mundo do Internado, e ele fala sobre essa perda do eu. O eu do prisioneiro, ele é perdido, porque a sua autonomia, você não escolhe o dia que você vai fazer a barba, o dia que você vai cortar o cabelo, você não escolhe a hora que você vai comer, às vezes você está no computador assistindo uma série, fazendo um trabalho da faculdade, sua mãe chama você para comer e você fala, não, tô terminando, 2 toques aqui, já vou, guarda aí, depois eu como. Se você está num regime fechado de prisão, a hora de comer é a hora de comer, meu camarada. Se você não come aquela hora, você fica sem. O banho de sol, tomar sol, tem um horário. Você não pode ir lá fora a hora que você quer. E outras coisas que nós temos liberdade, nem pensamos que liberdade é essa, nem valorizamos. Pois bem, ele colocou o ser humano num contexto de ausência de liberdade. Ele simulou uma prisão nas instalações da faculdade, da Universidade de Stanford. Ele recrutou 24 estudantes, 12 para fazer papel de preso e 12 para fazer papel de guarda. E eles iam receber, gente, foi voluntário e foi pago. Olha só se a gente não ia ficar com vontade. Quem não ia ficar com vontade? $15 por dia. Não estou fazendo nada mesmo. Vou lá participar dessa experiência, né? Não, quantas pessoas não poderiam... bobagem, eu dou conta. Então, esses estudantes foram participar dessa experiência. Para aumentar o realismo, né? Para as pessoas se sentirem mesmo naquele papel, eles passaram por um processo de detenção surpresa. A polícia foi combinado com a polícia que ia fazer um processo de detenção surpresa. E aí, mais tarde, eles foram vestidos como reclusos e os nomes deles foram trocados, gente. Primeira coisa que o Goffman fala no livro O Mundo do Internado, que a perda da identidade é a perda do nome. Os prisioneiros não têm um nome, eles têm um número. Isso já conta muito. Aqui no Brasil, a gente sabe que não é tão organizado assim, as pessoas perdem as roupas, não usam a mesma roupa, usam um uniforme, mas não tem um número de identificação assim preso na roupa, não. Mas aqui no Brasil, o que acontece? É interessante a gente pensar nas histórias de prisão, de carceragem que tem no Brasil. Eles são identificados pelo nome dos crimes. Então, tem o Chico Picadinho, tem o Bandido da Luz Vermelha, tem o das noivas lá, como é que é? É o Bandido da Luz Vermelha, Josué, você tá rindo? Foi um serial killer famoso que só matava... Não, eu tô rindo do Chico Picadinho. Você tá rindo? Chico Picadinho tinha esse nome porque ele matava as vítimas picada. Ele picava as vítimas. Ele é um serial... É uma maluquice, mas é engraçado o nome. Pedrinho Matador. Então as pessoas perdem o nome de origem. Por exemplo, vou pegar um criminoso mais recente que talvez vocês tenham ouvido falar. Aquele maníaco do parque que foi preso em São Paulo, que ele levava as vítimas para um parque e seduzia dizendo que ele era fotógrafo, e aí ele levava para a mata e agredia e matava a vítima. Vocês sabem como chama o maníaco do parque? Francisco. Eles perdem a identidade, eles são chamados pelo nome que ficou conhecido os seus crimes. Oi, Ana. Tati, é que eu acho uma coisa muito interessante assim, da gente pensar, que na verdade eu acho muito valioso, desde o início da faculdade,
quando a gente foi, a sua aula foi a nossa primeira e você perguntou o nosso nome e a senhora se lembra do nosso nome e chama a gente pelo nosso nome. Eu acho isso muito importante e eu acho isso muito valioso, assim. E eu sempre comentei isso com a minha mãe, falava, nossa, ela sabe o nome de todos os alunos. Tipo assim, às vezes eu tô passando no corredor e a senhora tá lá e tem um pessoal do 9º período e a senhora cumprimenta todos pelo nome. E eu acho isso muito importante, e estudando isso, que a gente vê, principalmente, de como que isso é importante para a construção da nossa identidade, né? Ai, Ana, você me deixou emocionada, eu fiquei arrepiada, até o relógio levantou os ponteiros aqui. Meu Deus, obrigada. Então, gente, a identidade é muito importante. E aí, o que que o Zimbardo fez para tirar esse valor de identidade? Ele arrancou a roupa das pessoas, pôs um uniforme, o uniforme tinha um número de identificação, e os guardas, para eles ficarem mais chique, além do uniforme, eles ganharam óculos de sol. O óculos de sol, para o policial americano, ele promove esse papel de autoridade, né? É aquele formatinho tal, meio Ray-Ban, porque o Ray-Ban de verdade é dos pilotos, né? Mas a gente sabe que os policiais usam nos filmes, nas séries que a gente vê. Então, para o americano, ele tem esse papel de autoridade. Então, os prisioneiros foram divididos dessa forma. Olha só, no início da experiência, a maioria dos prisioneiros pensou que era uma brincadeira, pensou que todos eles, a maioria deles se conheciam, gente, eles eram estudantes da mesma faculdade. Então eles pensavam assim: ah, vou ser preso, mas o meu colega é o guarda, então vai ficar tudo de boa, né? A gente vai sentar e jogar truco, sei lá, não vai acontecer nada. Só que existiam algumas regras que o Zimbardo colocou. Ele disse que era para os guardas fazer contagem, contar os presos todos os dias, fazer inspeções rotineiras nos quartos, nas celas. Obrigavam os reclusos a repetir o seu número de identificação. Quando eles desobedeciam alguma ordem, os prisioneiros eram obrigados também a ter castigo. Então, os guardas foram autorizados a usar autoridade como para punir os prisioneiros. Então, o que era pensado como uma brincadeira inofensiva acabou virando uma humilhação, uma violência por parte dos guardas. Por quê? Porque os guardas começavam a castigar e não deixar os presos comer, não deixar os presos dormir. Eles inventaram uma solitária, que era um armário, e colocavam os presos lá, presos durante 2 horas, aliás, durante horas. Obrigava eles a tirar a roupa, ficar nu, em pé, para fazer a vistoria. Chegaram ao ponto de obrigar os prisioneiros a fingir que praticavam sexo oral uns nos outros. Então, o que era para ser só uma experiência começou a ter um aspecto muito violento. E os reclusos acabaram esquecendo que eles eram só estudantes numa experiência, acabaram pensando que eles não iam sair daquele lugar nunca mais, porque por mais que eles gritavam, os professores da experiência nunca apareciam. Eles estavam assistindo tudo pelas câmeras, mas eles nunca apareciam. Então, o estudo, ele tinha uma previsão de 15 dias. Quem quisesse sair, desistir, poderia abandonar a experiência a qualquer momento. Só que durante o jogo as regras mudaram. Todo mundo sabia que era uma experiência, que era só uma simulação para um estudo científico, só que no 6º dia a experiência teve que ser interrompida, porque começou a ficar real demais, os guardas, quem estava no papel de guarda, começou a ficar violento demais, se identificar muito com o que a gente começou a falar lá no início da aula, com o papel que eles tinham que desenvolver, com a representação que eles tinham que desenvolver. Por que os guardas chegaram a esse nível de maldade com os prisioneiros? Mesmo interrompendo a experiência, o Zimbardo
fez um estudo, né? E ele tentou identificar algumas variáveis que levaram esses estudantes a agir da forma como eles agiram. A gente não pode pensar que é simplesmente a maldade que desempenhou esse fator para eles começarem a ficar praticamente desumano, não. Mas a gente tem que pensar na formação dos grupos. Ela foi uma formação aleatória. Então, o que fez com que eles tivessem uma maldade desse tamanho? O fator que ele achou mais intenso é que a maldade é um fator imparcial. Então, realmente, existem pessoas más e pessoas boas, mas isso independe do papel e das circunstâncias na qual elas estão submetidas. Mas olha só essa figura aqui. A influência que a gente sofre uns dos outros. Se uma pessoa tem uma maldade mais aflorada e ela manifesta essa maldade, olha aqui essa fileirinha de fósforos. O que vai acontecer? Óbvio, né? Um vai incendiar os outros e isso não tem como parar. Quando acontece isso... Gente, eu pus vocês de um jeito aqui, agora eu não dou conta de... Aí, dei conta. Não sei se vocês veem o que eu fico fazendo com vocês, arrasto vocês para lá e para cá. Vocês veem a janelinha de vocês aqui? Não? Vocês veem só o slide? Vocês não me veem, nem me veem? A gente vê o slide, mas a gente não vê o que a senhora está fazendo na tela. Ah, tá, porque eu fico arrastando as janelinhas para lá e para cá para sair da frente das letras. Pensei que dava para ver. Então, vamos lá. O que aconteceu, né? Que o Zimbardo acabou descobrindo com esse estudo. Aliás, antes de continuar os slides, eu vou mostrar para vocês o trailer. Existe um filme. Eu não consegui achar o filme sem ser pago, gente. Vou lançar esse desafio para o pessoal aqui, para os hackers aqui do nosso grupo, para a rede de pirataria, sei lá o que acontece. Oh, meu Deus, meu nome vai para o YouTube falando de pirataria, misericórdia. Alguém conseguir fazer o download gratuito desse filme, compartilhar o link com os colegas, porque vocês vão fazer um trabalho sobre esse filme, tá? O filme se chama O Experimento da Prisão de Stanford. Eu já assisti esse filme, ele passou no Telecine, ele tem no Telecine On, quem tem a rede Telecine em casa tem jeito de assistir, mas na Netflix ele não tem, no YouTube eu não achei. Então, a gente vai ter que encontrar uma forma de compartilhar um link acessível para esse filme depois, tá bom? Vou mostrar, então, o trailer. Would you rather be a guard or a prisoner? I don't think I have the qualities to be a guard. Prisoner. Prisoner, I guess. Prisoner. Sounds like it would be a little less work. Prisoner. Why's that? Nobody likes guards. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. But under no circumstances whatsoever are you to physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. All right, gentlemen, we're going to have ourselves a lot of fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612?
did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing? I just made that! What was that? You just hit him. You're not supposed to hit him. Should we step in? No. Let the guards figure it out. Let's see where it goes. Good evening, gentlemen. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave. Those are not prisoners. Those are not subjects. Those are boys, and you are harming them. Let me out of here! I want out! I want out now! You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be? I had no idea it would turn out this way. Legal, né? Tati, eu não lembro aonde que eu vi. Eu acho que eu li uma matéria, mas eu não sei se o site era confiável ou não. Eu só li assim por ler mesmo, porque eu achei interessante. Mas diz que as pessoas que participaram desse estudo, esse cara teve que financiar a terapia deles pro resto da vida. Isso é verdade? Não sei. Não sei. Esse detalhe eu não sei, mas eu sei que ele... Existem muitas, se vocês forem procurar no Google sobre essa experiência, vocês vão verificar que existe muita matéria falando que esse estudo foi uma farsa, das consequências que isso gerou, mas o que a gente sabe é que mesmo tendo sido errado, mesmo tendo tido consequências desastrosas, ele é muito reconhecido como um estudo que realmente revelou essas questões que ele desastrosa para escrever o livro do efeito Lúcifer. E exatamente essa teoria que eu estou apresentando para vocês aqui hoje. Então, ele é conhecido. E olha só, ele acabou se livrando de alguma forma, ganhou um prêmio Nobel de psicologia. Então, assim, o cara foi um monstro, né? Mas ele deve ter feito alguma coisa para corrigir o erro dele. Eu não sei exatamente o que aconteceu, uma coisa que outros aqui. Bom, vocês vão ter que assistir o filme, então, para fazer um trabalho sobre essa teoria, né, da questão dos papéis, do escreveu. Eu vou passar para vocês como uma tarefa valendo nota, mas enquanto eu não abro essa tarefa, eu gostaria de contar com vocês para encontrar esse link. Eu tô baixando o filme e aí eu vou fazer aquele esqueminha do Drive. Vou upar ele pro Drive e compartilhar o link do grupo da sala. Aí dá para assistir até... Deixa eu parar de compartilhar o som, porque aí fica o som de vocês com interferência. Fala de novo, Josué. Você baixou, tá baixando e vai compartilhar no Drive. Tá baixando aqui agora. Isso, aí que quando a pessoa quiser assistir, é só me falar. Na verdade, eu vou mandar o link lá no grupo da sala, salva um link, e aí assiste direto do Drive, não precisa nem fazer o download, entendeu? Assiste meio que online a parada. Beleza. Aí, Ana Luísa, por favor, você compartilha comigo também, ou o próprio Josué, para eu poder assistir de novo, tá? Eu já assisti, mas já tem um tempinho. Então, gente, o que a situação, conforme a situação vivenciada, a consciência da pessoa, ela vai ter um contexto diferente. É o que vai provocar se a pessoa vai se comportar de uma maneira ou de outra. Então, quando a situação nos leva a realizar um ato violento ou maldoso, segundo a teoria dele, se nós não estamos conscientes disso, nós não podemos fazer nada para evitar. A gente não está consciente daquela maldade naquele momento. Então, o Zibardo, ele criou um contexto perfeito nesse sentido. Ele colocou os presos num ambiente em que realmente levou essas pessoas a uma perda da identidade. Porque tudo isso fez com que os guardas passassem a ver os prisioneiros como prisioneiros antes de vê-los como pessoas. E quando a gente deixa de ver o outro como ser humano, a gente deixa de ter empatia. Ele não é como eu, ele é diferente de mim, ele é inferior a mim, em alguma circunstância, em alguma situação. Então, nesse contexto simulado aí,
o papel dos estudantes perdeu a força. Todos eles eram estudantes de psicologia. Alguns deles colega de turma, e mesmo assim, por causa de uma simulação, por causa de uma roupa diferente, por causa de um contexto de regras diferentes, as pessoas deixaram de ver umas às outras como seres humanos, deixaram de ter empatia, e isso fez com que toda essa discrepância acontecesse. Essa teoria do Zimbardo, inclusive, é utilizada para explicar, eu não vou ficar falando muito tempo sobre isso aqui não é uma coisa que eu vou cobrar de vocês depois, alguns motivos que fizeram os alemães aceitar Hitler, endeusar Hitler, mesmo com todo o genocídio que ele estava praticando, né? Então, está escrito aqui sobre os 7 motivos que fizeram os alemães embarcar nessa loucura. Então, a gente vê muitas fotos como essa daqui, da imagem que está aqui, de que a população alemã, ela acreditava e seguia a liderança do Hitler. Por quê? Primeiro, porque ele tinha um carisma muito grande. Tem um carro de propaganda passando. Espera aí. Ah, meu Deus. Vocês estão ouvindo? Ai, ai, ai. Então, ele tinha um carisma muito grande e ele uma persuasão muito forte. Vai passar, não? Que carro está passando devagar. Cerveja Império, 1,89. Aonde? Eu escutei. Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus. 24. Rio Vermelho, atacadista. Pronto. O segundo motivo que o povo seguiu a loucura de Hitler foi a aversão à democracia. Os nazistas convenceram o povo falando que a democracia desestabilizava uma nação. Outra coisa, a questão do sentimento nacionalista, né, que os líderes alemães insuflavam esse nacionalismo muito ardente e via todas as outras nações como inimigas. Então, Hitler achava que eles eram diferentes e ele convencia o povo através desse tipo de pensamento. Nós não vamos falar dos outros motivos, não. Só para título de curiosidades, alguém já viu o filme Jojo Rabbit? É a história de um menino alemão. O amigo imaginário dele é o Hitler. e ele conversa com o Hitler, ele é fã do Hitler, e ele quer ser um soldado. E a história é muito interessante. Como eles enxergam os judeus. O cara que é o líder lá do pequeno exército infantil que tem, explica para eles como são os judeus, e eles desenham monstros, ratos, bichos com vários olhos. Eles imaginam que eles estão realmente fazendo uma faxina no mundo, limpando o mundo de uma escória. Então, as crianças são levadas a pensar que os judeus são bichos, não são pessoas. Então, é muito interessante esse filme. Ele ganhou o Oscar, inclusive. Não de melhor filme, mas algum Oscar lá ele ganhou. Bom, na conclusão geral da experiência, a experiência deu errado, então não existiu vilão e nem herói nessa experiência. O que a gente percebe é que a maldade e a bondade, elas são produtos de uma circunstância, mas que determinada personalidade ou valores adquiridos durante a educação podem fazer com que isso aconteça mais ou menos. Então, vamos pausar aqui nesse lugar importante. Depende da circunstância. Uma pessoa que é boa
fazer um ato de maldade. Depende da circunstância, em primeiro lugar. Porém, de acordo com os valores que foram recebidos durante a educação e de acordo com a personalidade da pessoa, isso pode ser maior ou menor. A gente sabe que tem algumas pessoas que são mais impulsivas, são mais explosivas e provavelmente elas vão refletir um pouco menos diante de uma circunstância que ela vai agir com maldade ou não, né? Então, o que aconteceu? O final da experiência de desembargo é que os estudantes eles foram alterando de forma inconsciente a sua personalidade, simplesmente porque eles foram inseridos num contexto social diferente. Então, a gente pode pensar de uma maneira otimista? Pode. Qualquer pessoa pode realizar um ato malvado? Pode. Mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa também pode realizar um ato bom. A gente tem que fazer o quê? Identificar qual situação que pode levar a pessoa a se comportar de uma maneira cruel ou se comportar de uma maneira bondosa. O que vocês estão rindo? Estão escrevendo o que no chat? Eu coloquei um comentário no chat e o Lucas mandou para mim no privado, o Voldemort. Ai, meu Deus, Lucas, pelo amor de Deus. O Lucas fica caladinho, né? Mas por detrás dos bastidores ele fica fazendo as gracinhas dele. Então, quando a gente for avaliar, quando avaliamos que uma pessoa age com maldade, a gente analisa a situação na qual ela se encontra ou a gente simplesmente categoriza essa pessoa como cruel? Eu acredito que essa reflexão aqui seja muito importante para o pessoal da psicologia, no sentido que nós não devemos julgar as pessoas. Porque no senso comum, na sociedade em geral, é muito comum as pessoas julgarem as atitudes. Então, quando a gente for analisar um ato de maldade, uma atitude maldosa de uma pessoa, a gente tem que pensar, por que ela agiu? Será que foi uma atitude de maldade ou essa pessoa realmente é uma pessoa cruel, de fato? Será que aquela situação apenas deixou uma porta aberta para ela mostrar quem de fato ela é? Então, isso tudo leva a gente a várias reflexões, não é verdade? O que vocês acham? Abre uma portinha para a pessoa mostrar quem de fato ela é, qual que é a essência dela, ou é só naquela situação que ela vai ser má? Ninguém? Tá todo mundo pensando na morte do cabrito? Tati, eu penso que é complicado dizer isso, mas eu acho que não é que as pessoas são intrinsecamente más. Eu penso que as variáveis do ambiente controlam ela para aquilo. Então, não tinha como, eu penso, que ser de outra forma. Você entende? O cara conduziu tão bem aquilo ali, ele deixou tudo tão controlado, cada variável daquele experimento foi tão controlada a ter aquele tipo de comportamento, mesmo que o cara não saiba, mesmo que o experimento tenha descoberto isso e o cara não sabia antes de começar, hoje a gente entende, pelo menos eu, né? Eu vejo dessa forma, entendo que antes do cara começar esse experimento, ele não sabia que poderia dar naquilo, mas hoje a gente, com o conhecimento que a gente tem, a gente entende que aquilo ali não poderia ter sido de outra forma. Pelo menos eu penso assim, sabe? Foi tudo tão controlado que aquelas pessoas não tinham como, elas não tinham o livre-arbítrio de agir diferente, por conta de vários fatores, tanto pessoais como daquele contexto em que eles estavam inseridos. Eu tenho certeza de que aquelas pessoas que eram os guardas dentro da faculdade lá, elas não teriam os mesmos comportamentos em outras situações. Então, eu já vi o filme, Josué. Eu vi o filme e quando eles estão fazendo, no trailer deu para ver, eles estão fazendo a entrevista e perguntam, você quer ser guarda ou prisioneiro? Aí tem um deles, que é exatamente aquele mais agressivo, que bate com o cacetete na mesa e pede respeito.
Quando ele está sendo entrevistado, ele quer ser prisioneiro. Aí pergunta para ele, por que você quer ser prisioneiro? Ele falou assim, porque o guarda é muito mau. E exatamente baseado nessa resposta de que o guarda é mau, o Zimbardo escolhe ele para ser guarda. Então, parece que ele já tinha essa representação social de que a autoridade tem uma maldade implícita ali. Professora? Oi. Eu acho que eu discordo do Josué quando ele fala que foi tudo tão bem controlado que as pessoas não poderiam agir de outra forma. Porque, na verdade, o experimento saiu do controle. O cara, não queria que chegasse tão... Tipo assim, o que rolou foi que saiu do controle, sabe? Então, como que foi tão controlado ao ponto... Entende? Não, ele não falou isso, não. Eu discordo. Não, eu digo, o controle que eu quis dizer não foi no sentido de... deixa eu tentar expressar. Quando eu digo controle, eu digo que o cara, ele colocou, nesse caso, por exemplo, que você citou aqui, Tati, que ele escolheu o cara para ser guarda, sabendo que ele já tinha um pré-julgamento de como se deveria ser um guarda, né? Uhum. Então, quando eu digo que o controle das variáveis ali que sustentavam esse experimento foram feitos dessa maneira, é disso que eu estou falando. Saiu do controle porque você não consegue prever comportamento em situação extremamente aversiva. O ser humano, em situações de extremo estresse, o comportamento dele é imprevisível. Então, saiu do controle porque ninguém conseguiu prever que chegaria nesse ponto. Até porque eu imagino que não era o objetivo também do estudo, né? Não era. O objetivo do estudo não era esse. Então, como era o primeiro estudo que estava sendo feito dessa maneira e para atingir esse ponto, atingir esse objetivo, que era entender o comportamento do ser humano nessa representação de papel, eu vejo que o cara falou assim, nossa, o estudo deu muito errado, mas deu muito certo ao mesmo tempo. Né? Deu errado porque fugiu do controle, né? Fugiu do controle. Era para ficar 15 dias e ficou 6 dias. Mas ele acabou comprovando a teoria dele. De que boas pessoas podem ser induzidas, seduzidas e introduzidas a se comportar de maneira cruel. Ele já acreditava nisso antes. E olha, ele teve oportunidade, pelo trailer dá para a gente perceber, ele teve oportunidade de frear, de encerrar aquela situação antes de chegar ao cúmulo que chegou. Mas ele falou, não, vamos ver, vamos ver que vai dar. Né? Ele também, de certa forma... ficou seduzido pela situação, Foi né? negligente, né? Foi. Negligente demais. Saiu do controle porque ele deixou. A Ana Luísa colocou, parece as características de uma pessoa que eu não vou nomear. Quem? Voldemort, ué. O Voldemort? Sendo exposto, meu Deus. Gente, vai acabar. Vocês têm mais alguma pergunta? Quer que a gente volte em outro link? Vocês acham que a gente já pode encerrar? Eu acho que a gente tem que voltar para eu explicar melhor sobre o trabalho. Não, primeiro vocês veem o filme, o que vocês acham? Aproveita para explicar logo, professora, porque a gente já está aqui, aí a senhora já explica. Tá, então vai acabar e eu vou voltar.